Meu nome é Vitor, sou professor de Ciências Biológicas e hoje vou trazer para vocês o tema de vírus. Não diferente do contexto que estamos vivenciando agora, também vamos falar um pouco sobre o coronavírus. Mas antes vamos ver com algumas especificidades como são os vírus e como eles estão constituídos e principalmente como eles se multiplicam. Antes de mais nada, gostaria que vocês acompanhassem no slide aqui de apresentação algumas indicações que eu vou fazer para as atividades. Observem os horários, você está em casa agora, possivelmente está dividindo o seu computador, o seu smartphone, mas você precisa se organizar, precisa dar uma resposta para os seus professores com as atividades, participe delas, tire as dúvidas com seus professores, faça as anotações que forem pertinentes, use e abuse do seu celular agora, nesse momento, principalmente para entrar em contato com seus professores e colegas de grupos de trabalho, e todos juntos vamos fazer com que dê certo essa quarentena e os seus estudos. Então, continuando, o que são os vírus? São organismos acelulares, ou seja, eles não são formados por células, é uma estrutura muito simples, formada principalmente por um material genético constituído pelo DNA ou um RNA. São raros os casos em que ocorrem as duas moléculas. Por isso, esse vírus, essa estrutura, ela precisa parasitar uma célula. E por que ela faz isso? Como é uma estrutura muito simples, então ela não consegue se reproduzir sozinha. Então ela parasita uma célula, injeta seu material e ela utiliza de toda a estrutura da célula, ou seja, todo o seu mecanismo, todas as ferramentas celulares, para que ela consiga se multiplicar e gerar outras estruturas virais. Por isso é chamado de parasita intracelular obrigatório. Outra particularidade dos vírus, em decorrência dessa dinâmica que eles têm, é que eles podem provocar alterações muito graves no metabolismo da célula parasitada, desenvolvendo um quadro de doença no organismo infectado. Então, ele pode causar uma série de doenças em recorrência do seu processo metabólico e em decorrência, claro, de utilizar todo o mecanismo da célula parasitada. A estrutura viral, como disse no início, é muito simples, é uma estrutura muito primária, que tem algumas características em comum com todos os vírus, como, por exemplo, aqui estamos mostrando no slide, o ácido nucleico, que pode ser um DNA ou um RNA, encontra-se no interior de toda essa estrutura. Essa estrutura é envolta por uma capa chamada de capsídeo. Okay? Em muitos vírus, ele tem apenas o material genético e esse capsídeo. No modelo que estou apresentando, é um modelo um pouquinho mais complexo. Além desse capsídeo, ele tem um envelope viral. Esse envelope, dentro dessa estrutura, estão os peplômeros. O que são os peplômeros? Peplômeros são pequenas espículas que estão, podemos até dizer como pequenas espinhas, que estão por cima do envelope viral, e são justamente esses peplômeros que lhe dão a particularidade de se acoplar às bactérias ou outras células que ele vai parasitar. Ok? Então, os vírus, eles têm uma diversidade de formas. Eles podem e têm, né, muitas particularidades porque eles parasitam desde bactérias, parasitam plantas, fungos, protozoários, células animais e, claro, dentro delas, o homem. A gente está vendo ali diversos formatos, claro, são desenhos didáticos, como, por exemplo, do HIV, vírus da hepatite B, vírus da ebola, da influenza, né? E eu quero chamar mais especificamente aqui o bacteriófago. Ele é um vírus que vai parasitar bactérias, mais especificamente a bactéria da Escherichia coli. Essa bactéria, ela
causa nos seres humanos, apesar de que é uma bactéria muito presente no trato intestinal, mas quando essa bactéria, por exemplo, está em grande quantidade no nosso organismo, ela pode provocar diarreias, enjoos, enfim. E essa bactéria tem um vírus, né, que é a parasita específico, que é chamado de bacteriófago. Vamos utilizar o exemplo do bacteriófago para entendermos como é que os vírus se reproduzem. Então, continuem nos acompanhando aqui nos slides. A multiplicação dos vírus, ela tem, apesar de ser uma etapa única, mas a gente vai dividi-las aqui em vários processos. O primeiro é a adsorção. O que é adsorção? É o processo pelo qual o vírus se acopla por cima da bactéria, no caso que é a célula que ela está parasitando. Observe no desenho ali, a bactéria tem seu material genético ali, aquele redondinho, certo? O vírus ficou ali preso em cima dele, então nós dissemos que ali está ocorrendo o processo de adsorção. Em seguida, vai ocorrer o processo de penetração. É quando este vírus perfura a membrana plasmática e a parede celular da bactéria e injeta o seu material genético. Esse material genético, uma vez dentro dessa bactéria, ela vai causar uma série de alterações e uma delas é o sequestro do metabolismo dessa bactéria, ou seja, a bactéria vai começar a trabalhar toda em função do material genético viral. Esse processo é chamado de eclipse. Uma vez que o material genético do vírus está instalado no material genético da bactéria, então ela passa a trabalhar em prol do vírus. Esse processo é chamado de eclipse e a partir dali pode ocorrer e ocorrem duas etapas dessa multiplicação. Vamos acompanhar aqui quais seriam essas duas etapas. A primeira, né, é que essa bactéria agora com o material genético do vírus, ela passa a produzir as estruturas virais. Né? Toda a estrutura que vai formar o vírus passa a ser construída dentro da bactéria. Essas estruturas se montam e como se fosse mesmo uma linha de montagem, vamos imaginar ali uma linha de montagem de um carro, por exemplo, em que dentro de uma oficina são colocadas todas as peças desse vírus e em uma outra etapa essas peças são montadas. Então é isso que ocorre nesse processo. Depois que a bactéria construiu todas as estruturas virais, elas passam automaticamente a se montar. Após essa montagem, esses vírus que estão dentro da célula, no caso daqui da bactéria, elas arrebentam, elas quebram mesmo a parede celular e a membrana plasmática. E aí esses vírus saem, né, e estão prontas, com toda a estrutura pronta para parasitar outras bactérias e outras células. Então esse é um caminho que é chamado de ciclo lítico, onde imediatamente após a infecção, a bactéria passa por todo esse processo e finalmente ela é lissada, ou seja, ela é quebrada. Uma outra etapa, né, que pode ocorrer também é apenas o processo de multiplicação. Após a eclipse, ou seja, o material genético da bactéria ter integrado o material genético do vírus, ela simplesmente fica latente, né, como se nada tivesse acontecido, embora o material genético da bactéria esteja infectado pelo material viral. E as bactérias continuam a vida delas, continuam a se multiplicar, mas com o material viral. Esse ciclo é chamado de lissogênico, não ocorre de imediato a quebra dessas bactérias. No entanto, em algum momento, por alguma indução mecânica, alguma indução física, química, enfim, essas bactérias vão passar também pelo ciclo lítico, ou seja, no final das contas, fatalmente, todas essas bactérias serão destruídas após o processo da formação de novos vírus.
Claro que não poderíamos deixar de falar aqui do coronavírus, né? O nosso contexto. E eu vou trazer tudo aquilo que foi explicado até agora para a gente poder entender um pouco sobre o coronavírus, né? O nome específico desse vírus é SARS-CoV-2, ok? Esse vírus ele causa a doença Covid-19, mais conhecido com o nome genérico para nós de coronavírus. Ele foi descoberto na China o ano passado, no final de dezembro, né? E a gente tem acompanhado nos jornais aí como é que está ocorrendo o andamento dessa doença. Por isso a gente não poderia deixar de fora esse contexto. Então, a estrutura do Covid, no caso do SARS-CoV-2, ela é formada também pelos peplômeros, como já vimos anteriormente, né? Que é uma proteína S. O que ele tem de diferente de todos os outros coronavírus que também causam gripes, enfim? Acontece que essa proteína S, né, mais conhecida como ACE2, é uma proteína de angiotensina, ela está, ou ela evoluiu especificamente para reconhecer células do nosso trato respiratório. Daí, né, aqui, dado que ela passou por um processo evolutivo, ela descarta, inclusive, né, aquele mito de que ele tenha sido construído deliberadamente por algum laboratório na China. Até o momento, esse processo evolutivo pode descartar essa história. Mas não o deixa menos perigoso por isso, muito pelo contrário. Como ela reconhece imediatamente células do nosso trato respiratório, então a sua capacidade de infecção é muito maior do que qualquer outro vírus do grupo coronavírus. As proteínas C, mostradas aqui em amarelinho, nessa estrutura artística, ela ajuda ao SARS-CoV-2, ajuda a se instalar na célula e a fazer com que ela seja englobada pela própria célula que está sendo parasitada, né? Aí nós temos também a proteína M e a membrana lipídica. Esse conjunto de proteína M e membrana lipídica, ele faz parte da estrutura corporal desse vírus. E aqui nós temos também uma característica específica, não só do SARS-CoV-2, mas de todos os coronavírus, é que essa estrutura, tanto a proteína como a membrana lipídica, ela é muito sensível ao álcool 70 e ao sabão. Então, não é brincadeira quando se fala que você tem que usar mesmo o álcool 70, seja ele líquido ou gel, tem que lavar mesmo as mãos, porque o álcool e o detergente, ele, vamos dizer assim, ele quebra essas moléculas, quebra a proteína e quebra a membrana lipídica. Uma vez essas estruturas quebradas, então o vírus perde toda a capacidade de infectar. Então, fazendo um resuminho agora dessa breve explanação, o que nós vimos até aqui? Que os vírus são uma estrutura totalmente diferente das células, né? Por isso chamado de acelulares, né? Alguns cientistas o consideram como um ser vivo, mas isso ainda está em discussão, não há um consenso geral. Por enquanto, o que se tem é que ele não é um organismo vivo, justamente porque não é formado por células, mas tem uma capacidade de parasitar extraordinária e, por causa disso, provocam inúmeras doenças. Eles se multiplicam, não dissemos aqui até com o cuidado de que ele se reproduz, porque a reprodução é uma característica de seres vivos, mas ele se multiplica pelo processo lítico ou lisogênico, como vimos agora há pouco. Sobre o Covid-19, né? É provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e é uma doença respiratória, né, que ocorre no trato respiratório, e ela pode evoluir rapidamente de uma gripe comum, aparentemente de uma gripe comum, para um quadro grave como a pneumonia. Suas proteínas S, né, evoluíram para atingir o ACE2, que é um receptor presente em diversos tecidos do nosso corpo, como o nariz e a boca, por exemplo, o que facilita a sua proliferação.
e passou a ser uma pandemia, pois ocorre em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, chegou da China no ano passado, em dezembro do ano passado, e agora, em abril, por exemplo, ele está em vários municípios do estado do Acre. Então, a gente vê a sua velocidade de se espalhar pelo mundo. Então, como vimos até aqui, pessoal, os vírus têm uma estrutura muito simples, né? Apesar de que devemos ter cuidados com ele, não devemos negligenciar, dado o contexto do coronavírus, todos os cuidados de isolamento, os cuidados de asepsia, ou seja, da higiene nossa de todo dia, lavar as mãos com sabão, usar e abusar mesmo do álcool 70, seja líquido ou gel, né? É necessário mesmo, porque já está evidenciado, não de agora, mas há muito tempo, de que esses materiais eles quebram as moléculas virais. Mas também, em meio de tudo isso, a gente passa por um processo de invasão de informações falsas, né? Uma série de informações que não são verdadeiras. E o meu desafio agora para vocês, em base nessa aula que nós tivemos aqui, é que você passe a procurar informações reais de fontes confiáveis e faça uma montagem, como nós vimos aí no resumo, uma pequena montagem que pode ser um banner, pode ser um folheto, um infográfico, com informações reais tanto do vírus e das ações que estão acontecendo nessas últimas semanas e, claro, principalmente de como nossos familiares podem se prevenir. Então, você vai fazer a coleta, né, dessas informações, vai fazer a montagem simplesinha e vai espalhar com informações corretas para os seus familiares, para os seus colegas e professores também. Principalmente, né, as fake news. Existem muitas informações, como eu já disse, que são inverídicas e a gente também pode procurar como contestar essas informações e fazer pequenos infográficos para poder fazer um espalhamento benéfico, né, de informações reais. Então, no mais, é isso. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima aula.